A Divina Comédia, canto 12. Os beatos retomam o seu rodar, e à volta dele surge outra coroa que também ostenta 12 lumes, como a primeira. Surge dela uma voz que saberemos depois ser do franciscano São Boaventura, que fará a comemoração de São Domingos em retribuição à celebração feita no canto anterior de São Francisco pelo dominicano Santo Tomás. E, tal como este fizera ao lamentar a decadência de sua ordem, relata, finalizando a celebração de São Domingos, o desvio de sua própria ordem dos princípios que a haviam santificado. Passa a relatar, após ter se identificado, os nomes dos espíritos que ornam a nova coroa. São eles o Iluminado e Agostinho, primeiros discípulos de São Francisco, o teólogo místico Hugo de San Vittore, Pedro Comestor, no sentido de comedor de livros, o português Pedro Hispano, que foi o Papa João XXI, o profeta Natan, São João, apelidado Crisóstomo, boca de ouro em grego pela sua eloquência, Santo Anselmo, autor da famosa prova da existência de Deus, que foi refutada depois por Santo Tomás, Donato, famoso gramático do século V, Rabano Mauro, autor de O Universo, obra científica que foi muito difundida, por fim o monge calabrês Joaquim da Fiore, que propôs reformas religiosas e políticas que foram rejeitadas pela Igreja. No momento em que se apagou no ar a palavra final daquele santo, recomeçou a coroa a rodar. Antes de um giro ultimar, entretanto, eis que outra roda à sua volta a acomete, moto a moto ligando e canto a canto. Canto com o qual o nosso não compete, que com suas musas e sereias erra, como com o raio o lume que o reflete. Como de tênue nuvem se descerra, de um arco um outro de igual vária cor, quando Juno sua ancila envia a terra. Surgindo o interno do arco exterior, como a fala da ninfa imaterial, que amor desfez como ao sol o vapor. Que a gente observa qual fausto sinal, conforme a Noé a promessa superna, de que mais não teria infortúnio igual. Assim, daquela floração eterna, nos contornava uma e outra guirlanda, na concordância da interior com a externa. Depois da dança e da festa de Miranda, seja do canto quão do flamejar, via dupla luminária alegre e branda, no instante e no querer junta parar. Tal como os olhos, ao querer que os mova, devem juntos abrir-se ou se fechar, de uma das luzes da coroa nova, moveu-se a voz que a agulha volta à estrela, me assemelhou ao volver-me a outra prova, que começou o amor que me faz bela, leva-me a conversar do outro mentor, ao qual o meu tanta afeição revela, que um ao outro igualmente é devedor, pois se ao mesmo labor aos dois foi caro, que junto brilhe de ambos o valor. O exército de Cristo que tão caro rearmar custou atrás de sua bandeira, movia-se todo indefinido e raro, até que o imperador à sua maneira, tão só por graça a milícia proveu, não por ter sido digna e verdadeira. E, como ouviste, a esposa concedeu 2 campeões cuja fala, cujo agir, o povo em perdição lhe devolveu. Naquela terra onde surge para abrir de Zéfiro a aura amena nova fronde, da qual Europa vai se revestir, não muito longe do grão-mar onde, após mais longo curso no verão, o sol de todo humano olhar se esconde. Calaroga está sob a proteção do grande escudo onde um é sobrestante, a torre e sotoposto o outro leão. Foi ali que nasceu o excelso amante da religião cristã, o santo atleta, brando com os seus, com os maus tolerante. Tão rica de virtude a sua dileta alma o Senhor criou que, no momento da concepção, sua mãe tornou profeta.
E, depois de cumprido o casamento, na sacra fonte entre ele e a fé acolheu da mútua salvação o aprazimento. E a mulher que por ele o ascenso deu, o portentoso fruto viu no sono que viria dele e do legado seu. E, para que o nome seu fosse-lhe prono, daqui moveu-se um anjo para nomeá-lo do possessivo do certo seu dono. Domínicos foi chamado, e eu falo dele como do agrícola que Cristo no seu horto elegeu para ajudá-lo. Logo um arauto afigurou de Cristo, que sua primeira propensão afim ao primeiro preceito foi de Cristo. No chão, desperto e mudo, foi assim, vezes achado pela sua nutriz, como a dizer: a isto foi que eu vim. Bem foi seu pai realmente feliz, bem foi sua mãe Joana realmente, se responde esse nome ao que se diz. Não pelo mundo para o qual a gente se afana atrás do Ostiense de Tadeu, mas pelo anseio do Maná Clemente, em parvo tempo a grão sábio ascendeu. Tão que se pôs a tutelar a vinha, que se estiola se o vinhateiro é réu. E a sé que larga com seus pobres tinha sido, e ora já, não por ela, direi, mas pelo que lá senta-se a mesquinha. Não 2 ou 3 cada 6, nem da lei, primeira o benefício então vacante, nem 10º consunt pauperum Dei. Pediu uma só contra o erro imperante, licença de lutar pela semente de 24 plantas já triunfante. Depois, com fé e vontade intransigente, e o mandado apostólico seguiu, como filão que gera uma torrente, e aos heréticos cepos infligiu do ímpeto seu os golpes mais certeiros, onde mais resistências descobriu. Surgidos da torrente outros ribeiros, o católico horto agora abriga, que tornam seus arbustos mais fagueiros. Se assim foi uma das rodas da biga, com a qual a igreja sua defesa fez, e em campo aberto venceu sua inimiga, da outra certamente agora vês qual deve ser o supremo valor, e sobre a qual foi Tomás tão cortês. Mas a trilha, sulcada com vigor, pelo seu aro é agora abandonada, pois onde a crosta havia hoje há bolor. A sua família, que seguiu ligada, com os pés no seu rasto está desfeita, e o pé da frente para o de trás translada. E logo ver-se-á pela colheita o mau cultivo, o joio o seu lugar, para fora do celeiro já rejeita. Digo eu que em folha a folha consultar, nosso volume encontraria a carta, onde leria não pretendo mudar. Não será de Casale ou de Aquasparta, com certeza a autoria dessa escritura, de que um evade e que o outro coarta. Eu sou a alma de Boaventura, de Bagnorégio, que em minha gestão posterguei sempre a terrena procura. Iluminato e Agostinho aqui estão, que foram dos descalços os primeiros, e Deus amou por seu pobre cordão. Vê Hugo de São Vítor e os luzeiros de Pedro Manjador e Pedro Hispano, que foram literatos altaneiros. Natan Profeta e o Metropolitano, Crisóstomo e Anselmo e o Donato, que acedeu da prima arte a ser decano. Rabano Mauro está também beato, e brilha o abade calabrês Joaquim da Fiore, que profeta foi de fato. A celebrar tão alto paladim, moveu-me a ardorosa cortesia de Tomás e o erudito seu latim, e moveu comigo essa companhia.